Olá, tudo bem? Eu sou o professor mestre Jackson Moraes, da Faculdade Teológica Bereanos, e vamos para mais um módulo, agora de cunho mais prático, que é sobre o diaconato. Este módulo visa a qualificar pessoas que querem servir ao diaconato de suas igrejas locais, com um conteúdo básico, tá? À luz das escrituras sagradas, de forma prática, mas também teológica. Tá bom? Então vamos orar ao Senhor, sendo gratos a Deus por esta oportunidade. Vamos orar? Deus, obrigado por cá estarmos para aprendermos mais de Ti. Ensina-nos conforme a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, vamos dar continuidade e vamos falar sobre o ministério diaconal em si. Então, primeiramente, nós temos que falar sobre o contexto, do diaconato em si na Escritura, a problemática em que estava inserido a escolha de pessoas específicas para o serviço. Então, a narrativa sobre o diaconato é de que a igreja estava crescendo. Em Atos, ali a partir do capítulo 2 a gente vai ver esse crescimento, tá? E também no capítulo 5 a igreja está crescendo bastante. Então, por vezes o livro de Atos registra aí esse crescer da igreja, Atos 2:47 e 5:14. Então, nessa igreja em Atos, haviam ali judeus de todas as partes, tanto judeus que viviam em Jerusalém, quanto judeus que viviam em outras regiões da nação e que falavam grego também, Então, certamente, esses são os judeus de Atos 2, que vieram e viveram, de todas as partes do mundo, para a festa de Pentecostes, e também se converteram ali com a descida do Espírito Santo. Então aconteceu que os judeus de fala grega, e aí nós vamos observar as problemáticas. Então os judeus ali de fala grega estavam sendo negligenciados na distribuição diária da comida. O cuidado com as viúvas fazia parte da legislação de Israel. E os cuidados entre as pessoas na comunidade cristã havia se tornado de um modo de vida, uma rotina. Então, o cuidado com aqueles que precisavam era algo comum no livro de Atos. A gente vai ver nos primeiros capítulos. Tá? Mas aqui há, então, uma problemática. Há uma supervalorização de um determinado povo em detrimento de outro. Tá? Então, é o que diz em Atos 2:45, 4:34 a 35. As pessoas vendiam suas propriedades, olha aí, e distribuíam seus bens de acordo com as necessidades de cada um. Então, na prática comum, o auxiliar aqueles que precisavam. Certo? Nesse modo de vida, a distribuição de alimentos entre os necessitados era uma das atividades constantes da igreja. Mas parece que a igreja havia crescido de tal forma que havia dificuldade em realizar justamente a distribuição de alimento entre os necessitados e atender todos. Então a igreja estava crescendo de forma exponencial, certo? E à luz do texto nós vamos observar que essa distribuição de alimentos começa a haver ali erro na comunicação, na distribuição desses alimentos. Então alguém acabava ficando de fora. No caso, as viúvas gregas aqui, Então qual é a proposta da solução dentro da problemática? Então a proposta, é que houve uma reclamação, a problemática, acabou chegando aí aos líderes, na época os apóstolos, que deveriam dar um jeito na situação. Só que esse jeito na situação também ocasionou outras problemáticas. Então, o foco dos apóstolos, que deveria ser a ministração da palavra e o ensino da palavra, agora está em estabelecer certas soluções para tais problemáticas. Então, há um desfocar da palavra e também do ensino. Então, ao que parece, eles já estavam bastante envolvidos com essa atividade. E já, de certa forma, começavam a negligenciar seu ministério principal, da palavra do ensino. Afinal, os 12 já tinham uma responsabilidade bem definida, o ministério da palavra. E se envolver demais no serviço das mesas, prejudicaria ainda mais sua atividade principal, pregação e ensino. Então, qual é a sugestão? Qual é aí a solução para tal problemática? E veja, aqui não é que os diáconos sejam aí uma espécie de
nós chamamos aqui, né, de tapa-buraco. Tem uma problemática aqui, escolhe qualquer coisa aí, qualquer pessoa aí para resolver. Não, não é isso. Aqui nós vamos ver que a instituição, certo, do diaconato é algo de Deus, tá? Então a sugestão deles, né, dos apóstolos, dos líderes da igreja, que foram instituídos pelo próprio Cristo, pelo próprio Trino Deus, é que fossem aí, né, separados homens escolhidos especificamente para essa situação, para essa problemática, para resolver tais questões. Então esses homens não eram qualquer homem, né, naturalmente, deveriam aí ter 3 características básicas. E aqui, né, nós vamos prestar bastante atenção. Nas nossas igrejas locais, nós não podemos escolher qualquer pessoa porque fala bem, nós não podemos escolher qualquer pessoa porque dizima bem, nós não podemos escolher qualquer pessoa para o diaconato porque é nosso amigo pessoal. Não, não, não. À luz da Escritura, devemos escolher pessoas específicas, né, que entram nas qualificações para o diaconato. A Escritura sempre vai ser a mola propulsora que vai dizer todas as coisas corretas. Ok? Então, que não diziam, né, essas 3 qualificações respeito à capacidade ou habilidades humanas em si, mas definiam qual a característica que tais homens deveriam ter. Tá? Então, neste momento, surge uma certa distinção entre o ministério espiritual da igreja, né, que é o ministério da palavra e do ensino, e o ministério social, de ajuda, né, ao social mais. Então, os apóstolos, eles não deveriam envolver-se no ministério social a ponto de o ministério da palavra e do ensino ficar a desejar, mas deveriam haver líderes de caráter reto para assumir esta responsabilidade de cunho mais social. Então, o ministério da palavra era a responsabilidade dos apóstolos e o ministério social dos diáconos. Um adendo aqui. O fato dos diáconos serem escolhidos para o ministério social, isso não os isenta de serem mestres da palavra também. Claro que o ministério da palavra e do ensino era mais especificamente para os apóstolos, mas na nossa contemporaneidade o que nós observamos é que muitos têm uma percepção errada sobre o diaconato e acham que aqueles que exercem o diaconato não devem saber da Escritura, e isso é totalmente errado. Nós vamos ter aulas aqui neste treinamento, neste módulo, que vai abordar teologia também. Por quê? Porque entendemos que, a Faculdade Teológica entende que, bereanos, que a teologia ela é essencial, tá, para o aprimorar do diaconato. Então, se você entende as bases da fé cristã, você será um diácono à luz da Escritura, servindo a igreja sim, à mesa, mas apto para o ensino também. Tá? Então a sugestão dos apóstolos então foi muito bem aceita pela comunidade cristã e eles a seguiram com obediência. Chamaram para este serviço, né, ali Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Todos esses homens foram então direcionados ao ministério pela imposição de mãos da liderança da igreja, os apóstolos. A imposição de mãos ali significava a separação, não é, daqueles homens para o santo ofício. Tá? Então o resultado, assim é como o versículo inicia, né? Dessa forma ou dessa maneira, a palavra de Deus se espalhava e as pessoas criam. O texto diz que o número de discípulos crescia de forma rápida e até os sacerdotes também criam. Os sacerdotes foram um dos grupos principais que lutavam ali contra a disseminação do evangelho, né, claro. Mas diante da boa dedicação dos apóstolos no ministério da palavra, da obediência da igreja e a orientação dos apóstolos, e da escolha de líderes piedosos, os diáconos, até esses homens criam no evangelho, né, homens de dura serviço, criam porque o trabalho da igreja estava sendo ali feito de forma excelente. Então, quando a igreja ela tem bons pastores, bons presbíteros, quando a igreja tem bons diáconos, aptos na palavra, na sã doutrina, né, compromissados com a comunidade local de crentes, a igreja cresce. Então, veja, o diaconato não é um status social, ou não deve ser um status social. O diaconato não é algo apenas um diploma que você recebe, ou uma imposição de mãos que você recebe na sua igreja local. É também isso, mas não é só isso. Nós não podemos resumir o diaconato a coisas tão pequenas. O diaconato tem a ver com serviço. O diaconato tem a ver com amar
o servir a comunidade local de crentes. O diaconato tem a ver com amar a Cristo e, consequentemente, amar pessoas, cuidar de pessoas, cuidar da Santa Igreja de Cristo Jesus. Então, se você não ama a igreja local, se você não tem o apto a servir a igreja local, me desculpa, mas você não está apto para o diaconato. Se existem diáconos que não servem, esses diáconos não servem para serem diáconos. Tá? Em muitas situações nós observamos diáconos que após eles serem aí pela igreja, né, instituídos diáconos, eles esquecem o ato de servir a igreja local, ou seja, eles desvirtuam o preceito básico do ser diácono, que é o servir, é o serviço, tá? Então, e é o nosso próximo ponto. Então, o que eles fazem? O que os diáconos fazem? A própria palavra, né, já dá a entender. Então, o diácono ele deve ser aí hábil na detecção das necessidades práticas da igreja local e então deve tomar a iniciativa para supri-las com eficiência. Então, o diácono não é aquele que vai sentar e esperar o pastor ouvir dizer aquilo que ele deve fazer. Não. O diácono é aquele que vai chegar na igreja e vai observar, dentro do contexto local, as necessidades mais básicas que se está tendo ali. E ele vai resolver. Claro que sempre ele vai estar dialogando com o pastor ou com o corpo de liderança da igreja, mas ele não vai esperar por ordens diretas para resoluções de problemáticas. Não, ele vai lá e resolve. Tá? Então, se tem coisas simples, desde coisas simples até coisas mais complexas. Então, se tem, por exemplo, ali um galão de água a ser posto no bebedouro, ele não vai esperar alguém chegar e dizer, ó, cara, o diácono está sem água. Não, ele tem que observar isso. Ele vai lá e serve. E veja, o colocar um galão de água no bebedouro não é uma tarefa, como é que eu posso dizer, pequena. Né? Nós temos que entender que quando nós servimos no seio da comunidade local de crentes, nós estamos edificando pessoas. Nós estamos servindo primeiramente a Cristo. Sirva não como se servisse aos homens, como diz a Escritura, mas como se estivesse servindo ao próprio Deus. Então, quando servimos no diaconato, estamos servindo a Deus. E, naturalmente, né, a sua comunidade local de crentes, a sua igreja local. Tá? Então, quaisquer que sejam os trabalhos manuais que sejam realizados pelos diáconos, o Senhor está a ver, o Senhor está a contemplar. Tá? Até problemas mais complexos, como, por exemplo, questões de aconselhamento, que sim, o diácono pode aconselhar, por isso que ele tem que estar apto na palavra, claro, com a direção do pastor local, tá? Ele pode fazer parte de grupos de estudo, ele pode ser professor, ele pode ser, nada impede disso. Né? Então, o diácono é chamado a detectar problemas e resolvê-los. Tá? Contudo, os melhores diáconos não reagem apenas aos problemas presentes, eles também antecipam os problemas futuros. Então, isso aqui é interessante, né? Não só os problemas visíveis presentes, mas eles também têm que ter essa percepção futura do que pode acontecer e interagir junto à igreja local para que essas possíveis problemáticas não venham a acontecer. Então, por exemplo, se um diácono está observando, né, que um problema físico estrutural na igreja pode vir a acontecer ali, né, no futuro, seja uma fiação descascada que pode ocasionar algo pior, ele detecta aquilo, ele passa para a equipe responsável, né, na igreja local, para o pastor, para o corpo de presbíteros, enfim. Então, ele se antecipa, ele tem que se antecipar às problemáticas. Né? Ele ama pensar em soluções criativas para qualquer problema capaz de atrapalhar o trabalho dos presbíteros e o florescimento da palavra de Deus. Isso aqui é extremamente belo. O diácono é aquele que ama perceber que o andar do culto, o andar da igreja local está indo bem e o trabalho dele é primaz nesse desenvolver. Por quê? Porque como ele está resolvendo problemas, ele está se antecipando aos problemas, o culto, não é? A ministração da palavra, a ministração do ensino, acontece de forma mais fluida. Né? O pastor ele não fica mais tão preocupado como os apóstolos, né? Com coisas mais urgentes, problemáticas, que podem tirar a atenção do pastor, do mestre, né? Do presbítero. Então, o diácono é primordial para que o ensino, a palavra, a sã doutrina seja pregada na igreja local.
O que nós observamos muitas vezes no campo eclesiológico local são pastores sobrecarregados, são mestres sobrecarregados, porque não tem um corpo diaconal saudável, ok? Porque muitas vezes até tem os diáconos, mas eles não se importam em resolver problemas, e com isso o pastor fica pensando em 1001 coisas, resolvendo muitas vezes 1001 coisas, enquanto deveria estar pensando única e exclusivamente na sã doutrina, preparando sermões, preparando ensino, estudos bíblicos, mas pelo fato de ter que resolver tantos problemas, ele finda então ficando extremamente sobrecarregado. Esses dias aconteceu uma coisa extremamente interessante, né? Lá na igreja local, até elogiei, né? Uma certa irmã, ela chegou e, sim, eu estava pensando na problemática X, e ela chegou e disse, pastor, a gente já resolveu, tá? Aquela problemática lá, do dia tal, a gente já resolveu. E eu pensei, minha irmã, Deus seja louvado por sua vida. É assim. Então o pastor ele não fica mais preocupado com aquilo, ou com coisas, né, que podem tirar a sua atenção. Não é que o pastor seja uma classe superior, não é isso. Não é essa a ideia. A ideia é que são funções diferentes que devem trabalhar de forma mútua ali. E o pastor vai sim, ou deve sim, ser um amigo do diácono ou do corpo diaconal para auxiliá-los na empreitada do serviço local. E jamais o pastor deve ser um empecilho para o serviço diaconal. Então, tanto o pastorado quanto o diaconato devem ter um elo de irmandade, tá? Para que o trabalho na comunidade local de crentes ocorra da melhor maneira possível. Então, o diácono tem que amar o serviço e amar a ideia de que as coisas estão fluindo, que a palavra está sendo ministrada. Então, sem diáconos ali efetivos, os pastores sofrerão incessantemente distrações e terão dificuldades de exercer o ministério, em consequência de uma onda de demandas práticas, como eu falei. Tá? Então, outra questão é proteger e promover a unidade e a justiça na igreja. Então, o diaconato foi projetado para salvaguardar a harmonia da igreja. Então, assim como os 7 foram incumbidos ali de manter a unidade da igreja de Jerusalém, os diáconos de hoje, como vimos, devem desempenhar papel semelhante, fundamental, como ali poderíamos chamá-los de amortecedores de choques, né, na vida congregacional. Eles devem estar também dedicados ao auxílio dos pobres e o ministério de misericórdia da igreja local. Então, o ministério bíblico de misericórdia deve se dirigir primeiramente aos que sofrem no interior ali, né, da família, da igreja, ainda que não de forma exclusiva, né? Gálatas 6:10. Cuidar dos desfavorecidos e angustiados de fora da igreja pode consistir em um catalisador poderoso para anunciar a graça de Cristo e demonstrar o seu amor. Então, também, né, o diaconato tem essa questão social bastante aguçada, em servir aqueles que necessitam. Claro que os primeiros da fé, mas também quaisquer outros. E servir ao ministério pastoral e apoiá-lo. Então, diáconos, eles devem estar à disposição do pastor local. Tá? Como eu disse ainda há pouco, não deve haver aí, né, qualquer arranho na relação entre pastores e diáconos. Tá? Deve ter essa relação amigável. Então, não porque o pastor seja a autoridade máxima da igreja, mas porque o Senhor Jesus estabeleceu as suas funções na igreja. Então, os diáconos podem ajudar o pastor como conselheiros e na tomada de decisões importantes para a igreja. Então, o pastor é o líder da igreja no campo maior, mas o corpo diaconal deve, sim, auxiliar o pastor a também tomada de decisões. E o pastor, em humildade, tem que reconhecer também essa necessidade. E esse auxílio que o corpo diaconal pode ter, pode conceder, né, ao mesmo. Então, os diáconos podem se reunir como órgão deliberativo, a serviço de dos presbíteros, a fim de gerar ideias e coordenar planos para tratar de questões administrativas, por exemplo. Reunir-se como grupo para poder prover uma medida saudável de sinergia, né, de camaradagem e prestação de contas. Então, né, desde serviços mais práticos até serviços mais burocráticos no seio da igreja local, sempre com o apoio do corpo dos presbíteros, deve ser aí também
tarefa diaconal. Também relevante é o fato de os diáconos não serem descritos como bispos ou governantes em nenhuma parte do NT, né, do Novo Testamento. Inevitavelmente, eles exercerão influência em uma medida de liderança natural no âmbito da igreja local, claro, né? De modo particular em suas áreas de responsabilidade. Recentemente foi na nossa igreja local consagrado ali, né, levantado, ou como você queira dizer aí na sua comunidade local de crentes, um jovem diácono, né, e foi deixado bem claro que ele é parte importante do andar da igreja local, da liderança da igreja local. Então, se os presbíteros servem ao liderar, os diáconos lideram ao serviço. Aqui é extremamente interessante. Os diáconos, né, lideram ao servir. Porém, os diáconos estão sob a liderança dos presbíteros, dos pastores. Tá? Porque os mesmos foram aí identificados para chamar, para supervisionar a igreja do Senhor. E os diáconos estão dentro dessa supervisão, né? Algumas áreas nas quais os diáconos tradicionalmente servem na igreja, né? Cuidar, né, ali para que enfermos, aflitos, idosos recebam conforto espiritual e físico, liderar os ministérios de hospitalidade da igreja, de serviços manuais na igreja, de lideranças, de treinamentos na igreja, de ensino da igreja. Então os diáconos também podem aí se envolver com o ensino da igreja. É claro que para tanto eles precisam se esmerar na escritura sagrada, manter os cuidados normais e a preservação da propriedade da igreja local, receber, manter e distribuir fundos para benevolência e reportar de tempos em tempos o uso desses fins aos pastores locais da igreja, cuidar das acomodações para o culto público, auxiliar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor e servir em outras áreas específicas de acordo com as necessidades da igreja. Por fim, é fundamental enfatizar que os diáconos mais eficientes não fazem tudo sozinhos. Eles são mobilizadores. Então, diáconos não trabalham sozinhos. Diáconos mobilizam pessoas para exercer funções na igreja local. É claro que tem igrejas locais que têm um corpo diaconal reduzido e aí fica mais difícil. Mas diáconos têm que ser mobilizadores do trabalho na igreja local. Diáconos são aqueles que mostram a beleza do trabalho para aqueles que estão de fora e mobilizam os tais a também servirem na igreja local. Na próxima aula nós vamos falar sobre conceitos mais teológicos que os diáconos devem ter para servir melhor a amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe sua vida. Eu sou o professor mestre Jackson Moraes, da Faculdade Teológica Bereanos.